Primeiro, queria agradecer a todos a presença aqui nessa nossa reunião hoje, onde nós vamos... A ideia é o seguinte: apresentar um balanço do que já foi feito, tá? E fazer o anúncio do novo edital e também apresentar duas empresas, Love Mondays e Intu, tá? Que são dois casos de sucesso interessante para que serão discutidos aqui. Um ponto importante a dizer é que esse programa não é, na verdade, só um conjunto de editais. Ele tem uma série de iniciativas que visa algo um pouquinho mais elaborado, que é criar um ecossistema. E a gente vai mostrar aqui como que esse programa Startup Brasil tem, na verdade, repercutido e criado impacto em vários outros setores do ecossistema de tecnologia da informação, internet e TICs em geral. O programa também Startup Brasil, ele não se situa isoladamente, tá? Ele foi concebido dentro do programa TI Maior, que foi lançado em agosto de 2012 pelo ministro Halpe, e agora com o novo ministro, o ministro Clélio Campolina, tem dado completo apoio e ênfase a esse programa. Ali eu coloquei algumas das iniciativas do programa que visam, feito eu falei, criar um sistema forte, robusto, competitivo de empresas de base tecnológica e empresas já mais avançadas no setor de TICs. Então ali temos o Startup Brasil, que o objetivo era acelerar 115 startups até 2014, vocês vão ver que nós estamos cumprindo esse objetivo. São 40 milhões até 2014, nós já temos 20 milhões alocados até o ano passado. Um outro programa importante, então, o Startup Brasil visa o quê? Visa criar empresas de base tecnológicas para aumentar o ambiente de empresarial no país, de ideias, de inovação. Uma outra iniciativa é o CERTIX. O CERTIX é o Certificado de Tecnologia Nacional de Software, que visa valorizar o desenvolvimento de software no país. Não o desenvolvimento integral, mas que partes importantes de produtos de software sejam desenvolvidos no Brasil. E aí, através desse certificado, que é obtido junto ao CTI e as entidades credenciadas, as empresas de posse desse certificado podem pleitear condições favoráveis em licitações públicas, uma margem de preferência. Uma outra iniciativa importante foram os ecossistemas digitais. Os startups pegam aquelas ideias inovadoras, aquelas empresas que estão nascendo. Os ecossistemas digitais pegam já empresas com mais de 4 anos, empresas já estabelecidas, e visam, através de subvenção, fortalecer certas áreas escolhidas como prioritárias pelo programa TI Maior. Então são áreas como óleo e gás, mineração, bancarização, áreas estratégicas como saúde, educação, defesa cibernética. Então, essas são áreas que compõem os ecossistemas digitais. O ano passado nós tivemos um edital de subvenção através da FINEP de 85 milhões injetados nessas empresas do setor. Foram 11 empresas que ganharam. E agora teve uma ampliação desses recursos que chegou a 120 milhões. Uma outra iniciativa importante é aquele Brasil Mais TI, que tem um papel de despertar vocacional, um papel de dar o primeiro treinamento naquelas pessoas que querem vir para o setor. Então são cursos livres, gratuitos, colocados numa plataforma do MCTI através da Rede Nacional de Pesquisa, e ele teve um sucesso enorme. São mais de 100 mil pessoas que passaram por esses cursos. São todos gratuitos. E aí tem cursos cujos conteúdos foram desenvolvidos por empresas, outros foram desenvolvidos por universidades, e tem sido uma experiência extremamente positiva nesse sentido de atrair novos potenciais profissionais para o setor. Uma outra iniciativa, de novo, que visa enriquecer o ecossistema de tecnologia da informação e comunicação no país, foi aquela de atrair centros internacionais de pesquisa e desenvolvimento.
nós havíamos previsto atrair 4 e já conseguimos, né, desde o ano passado, ter 4 novos centros de P&D no Brasil, que são a EMC, que fica no Rio, tá, de storage, a Intel, Rio e São Paulo, a Microsoft, que fica no Rio, basicamente, mas tem algumas instalações fora, e a SAP, que fica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Tá? Então nós já atingimos a meta, esperamos passar da meta até o final deste ano. Tá? E finalmente, polos internacionais que também fazem parte desse ecossistema. A Apex, em parceria com o Ministério, inaugurou um desses polos internacionais em São Francisco, que tem um papel-chave, que é de colocar essas startups brasileiras no radar de investidores na região do Vale do Silício, como também práticas e processos que são usados no Vale do Silício como forma de acelerar novos empreendimentos, são colocados disponíveis para as startups brasileiras. Então, esse é o conjunto de iniciativas que nós anunciamos lá atrás, e nós temos tido a preocupação, o Rafael, eu, toda a equipe da CEPIM, junto com a Apex, de cumprirmos todas as metas que foram colocadas e todos os prazos. Então, nós temos seguido religiosamente os prazos colocados no início do programa, quando ele foi anunciado em 2012. Então, esse primeiro slide era uma prestação de contas do que já foi feito e mostrar o quão mais rico o ecossistema de tecnologia da informação ficou com esse programa. Hoje aqui nós vamos falar especificamente, mostrar resultados, avaliar o que foi feito, ouvir sugestões, mostrar como críticas foram incorporadas no programa, enfim, mostrar como que nós temos conduzido o programa para obter, primeiro, para ouvir a comunidade e obter os resultados que foram programados. Né? Então vamos falar sobre o programa Startup Brasil, e aí eu vou dividir a fala com o Rafael e com o Vitor e com o Wilson, né? Cada um vamos fazer quase um jogral aqui, dos vários pontos aqui do programa Startup Brasil. Tá? Ali eu acho que o primeiro ponto, só para colocar um esquema, um infográfico, tá? Mostrando ali o início de uma chamada, que é o processo. Bem, só para dar um passo atrás antes. O ecossistema não é formado só pelas empresas aceleradas ou pelas startups. Ele é formado pelas startups, pelas aceleradoras e pelas agências do governo, no caso especificamente o MCTI, a CEPIM, o CNPq e a Apex, que atuam na estruturação e na operação desse ecossistema. O governo tem basicamente o papel de estabelecer a regra e fornecer alguns recursos, mas a operação é do setor privado. Tá? Tanto que na operação desse programa nós temos pessoas que são do setor privado, como o Vitor aqui, o Felipe, a Dani ali, e as pessoas de governo que estão aqui, a Flávia, o Wilson, a Carol e o Rafael. Então, o início de uma chamada, tá, para, primeiro, selecionar as aceleradoras. De novo, nós estamos procurando sempre a eficiência do sistema. Então, por exemplo, a seleção das aceleradoras é por um ano, ou pelo prazo necessário para terminar a aceleração daquelas startups associadas a elas. No ano seguinte, tem um novo edital, e aquelas que se saíram bem são renovadas. Se não saíram bem, novas entram no sistema. Então, nós estamos procurando sempre esse processo de check and balances, né? Verifica e atua para manter o sistema afinado e eficiente. Então nós fizemos o edital de aceleradoras. No primeiro ano nós tivemos aproximadamente 20 propostas, foram selecionadas 9, e aí nós vimos que é importante aumentar as opções para as startups. No segundo edital nós selecionamos 12 aceleradoras para aumentar o número de players nesse sistema. Uma vez definidas as aceleradoras, elas têm uma série de compromissos, como financiamento privado, como apoio gerencial, estratégico, de suporte jurídico, de suporte de infraestrutura para as aceleradas. Né? E aí nós temos o edital das startups, onde nesse edital abre-se a oportunidade para empreendedores nacionais e também para empreendedores internacionais. 25% das propostas aceitas
podem vir, até 25%, podem vir do exterior. 75% tem que ser nacionais. Tá? O objetivo disso é atrairmos talentos nesse setor para o país. Tá? Então, uma vez selecionadas as startups, há um evento chamado Welcome Aboard, onde nós fazemos, junto com investidores, fazemos um evento festivo de apresentação das startups e de seus projetos, e um evento social de business, no sentido de tentar aumentar já inicialmente o networking dessas empresas. Tá? E aí depois inicia-se o processo de aceleração. Então, nesse processo, até agora já foram investidos pelo setor público, pelo setor privado, algo em torno de 35 milhões. Tá? Vou passar aqui para o Rafael falar as próximas, senão vou deixar direitinho. Som. Bom, só voltando então, aí a gente vai trocando aqui. Esse é o conceito mesmo, parceria público-privada. Então, obviamente, que a gente vai ver, à medida que a gente for apresentando os números, que, como é um programa pioneiro, muito novo, ele teve exatamente um estrondo, um sucesso grande, tem alguns ajustes que precisavam ser feitos, tem uma diferença entre a primeira turma e a segunda turma, do ponto de vista de alguns quesitos. E, obviamente, os senhores sabem, o edital, a mecânica, né, são 100 startups apoiadas por ano, R$200 mil por startup, e agora nós temos 12 aceleradoras. Dessas 100 startups, a gente tinha previsto inicialmente apoiar 150 startups. Nós já vamos mostrar aqui algumas informações do conjunto de startups que estão efetivamente sendo apoiadas, que existe uma taxa de quebra, daquelas que são selecionadas e aquelas que conseguem ser apoiadas, ou seja, que firmam um acordo com a aceleradora. E aí nós vamos poder entrar aqui numa discussão interessante, que é assim também qualquer fundo de investimento, em qualquer lugar do mundo que lida com empreendedorismo de base tecnológica, há uma taxa de quebra. Né? Então, já vou direto. Nós fizemos para a primeira turma, todas as turmas, apesar da descentralização do programa, ou seja, o programa tem uma execução que é uma execução que é feita pelas aceleradoras privadas em diferentes partes. A gente tem um evento que é fechado, que nós chamamos de Welcome Aboard, que a gente então chama no mesmo espaço todas as startups, todas as aceleradoras, para um convívio durante 2 ou 3 dias. Né? E isso aconteceu no Rio, o secretário abriu com uma sacada interessante, que ele foi organizado na Bolsa do Rio de Janeiro. Aí disse, ó, quem sabe, né, eu voltar para um IPO de alguma empresa que esteja aqui. Né? Então, o Welcome Aboard acontece uma vez por semestre. Então, todas as turmas, como as aceleradoras têm um ciclo de aceleração que é delas, né, a gente geralmente espera aproximadamente 30, 40 dias depois do processo de implementação das bolsas de início do processo de aceleração para organizar esse Welcome Aboard. E aqui a gente fez também o Welcome Aboard para a turma 2. Né? E é muito interessante, eu acho que a forma como o Welcome Aboard é estruturado, porque ele permite não só o convívio entre os partícipes do programa, mas também, o Vitor pode até explicar depois mais detalhes, permite também o convite para que mentores possam participar, mentores externos. Então, vários mentores, e fiquei impressionado com a última quantidade de mentores de altíssimo nível, que participavam exatamente apoiando as startups, as aceleradoras, nesse início, né, nessa fase inicial do processo de aceleração. E aqui, para a gente poder já ir fechando esse primeiro bloco, o Hub Internacional, que foi de fato inaugurado pela Apex Brasil. A Flávia pode dar mais detalhes. Foi uma atuação intensa aí, desde que o primeiro ciclo da primeira turma, né, se encerrou no primeiro semestre. Né, nós temos algumas ações internacionais. Né, a gente tem essas ações internacionais dependendo do estágio de maturidade da própria startup. Tem algumas startups que foram, por exemplo, para eventos como South by Southwest, foram selecionadas. Outras startups participaram, né, de uma agenda, depois a Flávia da Apex pode dar esses detalhes, nós tivemos lá também, no Vale do Silício, com essas startups, né, que envolveu também a ida a investidores, a conhecimentos referentes ao processo de aceleração, a visita a possíveis parceiros.
né? E agora vai culminar numa ação grande no segundo semestre, que é o primeiro Demo Day internacional do programa. Então, esse primeiro Demo Day internacional do programa, que acontecerá no Vale do Silício, né, em meados ali de setembro deste ano, e a Flávia pode dar detalhes disso. Mas teve um que a gente pegou algumas empresas, principalmente da área da mobilidade, internet, comércio eletrônico, que nós fizemos um teste de aproximação com a Startup Chile, organizamos um Demo Day internacional, foram 11 empresas, 10 empresas do Startup Brasil e 10 empresas do Startup Chile, com um Demo Day conjunto envolvendo investidores brasileiros e chilenos, né, que estiveram presentes, ocorreu em Santiago. Já foi não só uma aproximação do programa Startup Brasil com o Startup Chile, como também um teste das startups brasileiras e dessa cooperação internacional para a realização de Demo Days internacionais. E, obviamente, nós também contamos com o apoio da Apex, no caso da Ministério das Relações Exteriores. Vitor, se quiser falar um pouquinho desses benefícios. Como vocês veem, o programa ele acontece com uma parceria público-privada. Então, o papel do programa ele é atuar com uma camada adicional e trazer benefícios para as startups apoiadas, fazendo que elas se sintam parte de um grupo, e hoje muito mais empresas estão dentro de uma aceleradora, mas eles fazem parte do grupo do Startup Brasil. Então, para isso, hoje a busca de diversas parcerias, essas são aquelas que já aconteceram. Então, como o próprio Rafael comentou, em parceria com a Apex, a gente levou algumas empresas para o South by Southwest esse ano. A gente levou empresas de automação comercial para a feira AutoCon. Então, é um dos interesses e de ações que a gente já está prevendo, é levar empresas para feiras setoriais. Então, fazer com que as empresas estejam cada vez mais conectadas com potenciais clientes. Além disso, a gente tem alguns eventos de mobilidade, de tecnologia. Então, o BRAPS, a gente também fez parceria para levar empresas para o BRAPS. Esse ano foi em abril em Brasília. O Brasil 3.0, que é um evento feito pelo Brasil em parceria com o Canadá. Então, empresas brasileiras do Startup Brasil também se apresentaram para investidores e vão passar um período também agora no exterior. Além disso, a gente tem ferramentas que são importantes para a gestão de negócios que a gente está apoiando. Então, algumas ferramentas que hoje já fazem parte do pacote de benefícios. A gente tem o F6S, que é uma plataforma que dá mais de R$1 milhão de benefícios para a startup, em ferramentas, em descontos, em coisas que são importantes para elas. Ferramentas de gestão como o Zendesk e o Pódio, que são importantes para a empresa que começa e tem que atender cliente. Então, tem ferramentas por trás que também suportem esse processo de atendimento da melhor forma. Então, isso é o começo, e a gente já está trabalhando para várias outras feiras setoriais e feiras importantes, além de buscar parceiros de ferramenta para melhorar ainda mais o pacote de benefícios que as aceleradoras oferecem, complementados pelo programa Startup Brasil. Obrigado, Vitor. Deixa eu fazer dois comentários aqui. O primeiro é que nós temos também no programa, né, o Felipe, que é também o executivo do programa, só que ele está numa missão fora do país hoje, e ele divide essa função com o Vitor e o Vitor que está aqui hoje. Mas eu gostaria de fazer um comentário adicional. Quando eu disse, o programa não é só um conjunto de editais, ele tem uma série de ramificações que atrai parceiros de diversos setores. Tá? Então, internamente no país, ele tem vários outros ministérios que trabalham com o Ministério da Ciência e Tecnologia na execução desse programa. Por exemplo, né, o MDIC através da Apex. Tá? O Ministério das Relações Exteriores, que visa facilitar a atração de talentos para o país através de um processo rápido e fácil de concessão de vistos. Tá? Além do Ministério das Relações Exteriores, o MDIC, né, nós temos também criado essa mentalidade da startup, do projeto, do programa de empreendedorismo, que tem, de uma certa forma, repercutido em outros estados e em outras situações. Por exemplo, né, o governo do estado do Rio de Janeiro está em via de anunciar já os editais do Startup Rio. O governo de Minas Gerais tem um programa muito interessante que chama-se SEED, S-E-E-D, que é um nível de apoio ao empreendedorismo
um pouco anterior ao nível exigido pelo Startup Brasil. Então, o que a gente percebe é que essas ações elaboradas pelo Startup Brasil, envolvendo as aceleradoras, envolvendo os outros ministérios, elas vão ramificando e criando a ideia e o conceito da importância desse processo de aceleração, desse processo de termos no país mais empreendedores. E isso tem sido reconhecido também no exterior. Por exemplo, recentemente, o Le Monde fez uma reportagem sobre startups no mundo inteiro e o programa, o Startup Brasil, foi mencionado especificamente até com certo detalhe. A The Economist, há uns 8 meses atrás, fez uma reportagem sobre startups e mencionou especificamente o programa do Startup Brasil. Recentemente, um estudo da OECD, também mencionou os esforços de empreendedorismo em vários países e aponta o Startup Brasil como uma iniciativa a ser observada, né? Então, veja, o que nós estamos procurando, além de termos essas 100 ou 150 startups até o final desse ano, né, é criar e valorizar essa mentalidade do empreendedorismo, de base tecnológica, das empresas que geram, que rapidamente criam riquezas, geram produtos. Esse é um objetivo maior, que para isso nós precisamos ter um ecossistema, não é uma ação isolada. E dessa maneira nós estamos envolvendo e sendo apoiados e tendo parceria com outros ministérios e também com outros níveis de governo no país. Tá? Então vamos lá. Aí o ponto que a gente... Bom, foi. As aceleradoras qualificadas, é interessante mostrar isso aqui, apesar de ser uma notícia já foi divulgada, mas é interessante para mostrar essa ampliação, o número de aceleradoras para 12, 6 aceleradoras das 9 inicialmente conseguiram renovar seu mandato e novas 6 aceleradoras foram então incluídas. E é interessante mostrar que teve uma maior distribuição regional, né? Antes a gente tinha uma distribuição concentrada no Sudeste, hoje nós temos, né, 2 aceleradoras no Rio Grande do Sul e uma aceleradora em Pernambuco, uma aceleradora na Bahia. E tem um outro ponto muito interessante também, que a São Paulo teve mais uma aceleradora, e essa aceleradora adicional fica em Campinas, que é a Baita, e também aceleradoras que têm um perfil de aceleração de empresas na área de hardware, inclusive, que é uma das novidades do edital, né, que está sendo lançado hoje. E dessas 12 aceleradoras, um dos princípios que nós estamos utilizando é que para essa segunda edição a gente percebeu, que aí é o desenho do programa, que ter um número maior de aceleradoras é muito interessante para tentar gerar uma autorregulação mais eficiente no ecossistema. Tudo que o secretário colocou no início do ajuste fino, esse processo de ampliar o número com qualidade é exatamente o foco, e as opções é o foco de melhorar, inclusive as opções do empreendedor, ao ser selecionado pelo programa, optar por uma ou outra aceleradora. Né? Então, esse é o objetivo. Primeiro, distribuição regional maior. Segundo, maior número de aceleradoras. E também, como principais responsabilidades dessas aceleradoras, nós colocamos em diferença ao primeiro edital que foi lançado, voltando de novo ao ponto que o secretário colocou muito bem aqui, da questão dos prazos. Os prazos estão sendo, o primeiro edital, o secretário e o ministro lançaram esse programa, né, em novembro, Startup em novembro de 2000, o TI Maior em agosto, Startup em novembro de 2012, em dezembro de 2012 saiu o edital das aceleradoras, em dezembro de 2013 saiu outro edital, que é esse que as 12 estão qualificadas, então o programa segue e alguns ajustes foram colocados, né, algumas principais responsabilidades por parte da aceleradora, né, deixou-se claro a necessidade de aportes mínimos de R$20 mil de investimento por startup, aí, financeiro privado, não só em contrapartida econômica, que nós chamamos no início lá de business services. A gente colocou também uma obrigatoriedade do processo de aceleração, né, no caso o programa na aceleradora de mais do que 3 meses, no mínimo 3 meses,
né? E também um mínimo de 6 startups apoiadas por ano. Então, isso foi um ajuste que foi feito no edital para permitir que o número de startups apoiadas continuasse no absoluto o mesmo valor, mas uma distribuição por startup não desequilibrasse, para que uma aceleradora, por exemplo, só pegasse 2 startups, uma outra aceleradora pegasse 12 startups. Né? Então, para evitar isso, ocorreu então essa barra mínima de número de startups que cada aceleradora tem que, ao longo de um ano, minimamente acelerar. O Victor falou um pouquinho das startups aprovadas. Assim, a gente teve agora já um edital com 2 rodadas que aconteceram no ano passado. Então, no total, os times eles têm entre 4 e 5 pessoas, esses times que submetem ao programa Startup Brasil. Então, só ao todo, cerca de 6.500 empreendedores foram envolvidos em 1.622 propostas, nacionais e internacionais. Engraçado que o percentual é mais ou menos o que a gente espera, né? 75% nacionais e 25% de internacionais. A partir da seleção, que é feita por um comitê, 118 startups foram aprovadas. O ponto que é importante deixar claro, o governo investe em até R$200 mil por startup. Só que a startup ela indica no momento de sua proposta quanto ela quer receber. Então esse valor varia um pouco, a gente vai ver o valor médio, mas a gente como governo pode apoiar até R$200 mil por startup. Então, a partir do resultado, essas startups, com uma parceria público-privada com aceleradoras, elas precisam negociar com essas aceleradoras. No primeiro ano eram 9. Eles tinham 9 opções. Isso é um ponto que eu acho que é muito bom reforçar o que o Rafael falou, é que mais aceleradoras são mais opções para o empreendedor. Assim como o empreendedor tem um foco específico no seu negócio, as aceleradoras também. Então, o empreendedor deve buscar aquela aceleradora mais aderente à realidade do negócio dele, assim como a aceleradora também busca aquele empreendedor que ela consegue aportar mais inteligência e levar esse cara para o próximo nível. Isso é muito importante que isso aconteça. Então, 88 startups fecharam com uma das 9 aceleradoras e estão efetivamente sendo apoiadas pelo programa. Deixando claro que, como uma parceria público-privada, isso previsto em edital, para receber o recurso do programa Startup Brasil, era necessário que a startup fechasse com uma das 9 aceleradoras. Nesse processo de negociação... Essas 88 receberam 200 mil. Elas receberam o recurso que ela solicitou. Pode ser até 200 mil. Vocês não consideram menos porque esse recurso é aplicado em pagamento de bolsas, tá? Mas são startups que estão efetivamente sendo apoiadas com recursos que elas solicitaram e foram aprovados pela banca. Então, são 88 startups. Só para dar um pouco das caras, a gente tem startups hoje de 15 estados diferentes, mas assim, são um pouco dessas startups que já estão na turma 1. Essa turma entrou em setembro do ano passado. E na turma 2, que iniciou o processo de aceleração esse ano. O Rafael comentou sobre o Welcome Aboard. O Welcome Aboard desse ano, da turma 2, ele aconteceu há 2 semanas aqui em São Paulo. Então, celebrou o início para o programa Startup Brasil. Lógico que cada aceleradora tem o seu programa de aceleração. Alguns já iniciaram nesse começo de ano, alguns estão iniciando agora em junho. Então, as empresas estão sendo já aceleradas. Hoje, são empresas de 15 estados que foram aprovados. A gente tem empresas das 5 regiões do país, isso eu acho muito positivo. A gente tem hoje empresas nas 5 regiões sendo apoiadas. Então, não só, embora as aceleradoras se concentrassem no primeiro ano do Sudeste, a gente tem empreendedores apoiados em vários estados do Brasil. Em geral, os empreendedores, 1 ou 2 sócios, ou às vezes o time inteiro, se mudam para passar, no mínimo, o programa de aceleração dentro da aceleradora. Isso é algo positivo porque gera também conexões. Os caras muitas vezes têm um time local e tem pessoas aqui em São Paulo ou no Rio sendo acelerados. Isso cria conexões pelo Brasil inteiro. Então, isso foi muito positivo a gente ter hoje startups de vários estados brasileiros, não concentrado apenas no Sudeste, onde as aceleradoras elas estão concentradas. Foram 20 startups internacionais aprovadas. Principal destaque, Estados Unidos e Argentina, como as principais fontes de empresas para o programa, mas são empresas de 37 países que submetem propostas. A gente já recebeu do Chipre, da Índia, de vários países que às vezes não esperavam,
Então, a gente tem a América Latina, mas você vê empresas da Europa, empresas dos Estados Unidos. Então, esse é um dos papéis do programa. O Felipe está hoje nos Estados Unidos, esteve na Itália, também com o intuito de trazer startups internacionais para o programa. A gente tem muito essa agenda junto com a Apex, essa atuação internacional para atrair empreendedores estrangeiros para o Brasil, ao mesmo tempo também fazer ações internacionais do programa no exterior. Fazendo um comentário. Complementares ao programa Startup Brasil, que atuam muitas vezes no começo da cadeia, uma proposta até mais educacional. O programa Startup Brasil é um programa de aceleração. Então é natural, é até uma hipótese nossa que a gente valida nos aprovados, que projetos que já têm alguma coisa rodando sejam os projetos aprovados. Então é importante o contato com o mercado, daí a importância de ter algo rodando para validar se aquele mercado faz sentido, o que é que eu preciso mudar. Então 80%, 85% dos projetos nas duas turmas aprovados, eles tinham pelo menos um protótipo. Não é um requisito ter protótipo, mas é um ponto, que é um dos pontos avaliados, que é o estágio de desenvolvimento. E a gente entende que é normalmente com algo já construído, que a aceleradora e o programa conseguem apoiar e conseguem acelerar o empreendimento. Então, vocês terem a ideia que a distribuição nos estágios de desenvolvimento é essa daqui que acontece. Isso foi nas duas turmas, foi muito parecido. Isso é o geral, mas nas duas turmas há uma concentração de mais de 80% dos projetos com pelo menos um protótipo. A próxima aqui é um slide que nós não havíamos discutido com vocês, tá? Que é o investimento e a participação das aceleradoras nos negócios. Quantas que essas aceleradoras negociam com as empresas? Eu acho que isso é importante para mostrar, inclusive, como que o mercado brasileiro está evoluindo, esse mercado de startups e de investidores. E eu acho que aí, talvez, começando ali, o Rafael vai detalhar, mas é importante ver aquele primeiro histograma, aquele primeiro gráfico ali, mostra a distribuição dos percentuais requeridos pelas aceleradoras. Tá? Então, de 0 a 5%, 12 startups negociaram nessa faixa. 53 startups negociaram o equity entre 5,1% e 10%. Tá? 17 startups e aceleradoras negociaram as participações, que acabaram resultando em participações entre 10% e 15%, e 6% das startups aceitaram participações superiores a 15%. O Rafael vai detalhar alguns desses pontos aqui. O que é importante mostrar aí é o seguinte, quando a gente grada ali o equity médio, nós vamos comparar depois no próximo slide isso em termos de padrões internacionais. Porque a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque o programa é uma parceria público-privada. Então não cabe ao governo interferir no dia a dia privado para fixação de qual deveria ser o equity. Existe apenas um teto que nós estudamos internacionalmente, que foi dito isso no lançamento do programa, que era o teto de até 20% de equity, porque isso vai depender do aporte de capital que a aceleradora vai fazer, quanto que de fato ela vai alocar, então tem uma série de variáveis. E cabe ao governo apenas buscar evitar, obviamente, abuso, garantir, do ponto de vista do empreendedor, a garantia de que aqueles percentuais divulgados pelas aceleradoras no processo de habilitação delas e também depois do processo em que elas possam avaliar as melhores startups, haja uma coerência entre esses valores. Por outro lado, o que a gente sempre acreditou é que uma espécie de autorregulação, 20% ao teto. E sempre tem uma autorregulação, que é uma autorregulação que tem que ser feita exatamente pelo lado privado. Então, foi sempre uma preocupação nossa, às vezes tem empreendedores que não conseguem fechar com a aceleradora por N quesitos, esse talvez seja um deles, mas isso é uma negociação privado-privado. Não cabe ao governo fazer como fazia no passado, fixar a taxa de juros máxima da economia. Então não é nosso papel aqui estar regulando isso, mas a gente quer construir de fato um ambiente em que as regras sejam muito claras, as negociações sejam sejam feitas no ambiente privado entre a startup e a aceleradora, e sempre buscando esse equilíbrio
entre, obviamente, a quantidade de recursos financeiros que a própria aceleradora vai querer aportar em cada startup. E isso, obviamente, tem uma diferenciação na necessidade ou na demanda de equity. E ali embaixo é interessante também, a gente gradua as aceleradoras, investimento médio, financeiro e econômico, e quanto o governo está alocando financeiro. Por que o econômico é importante? Porque, por exemplo, horas de processamento computacional custam dinheiro, né? Horas de mentores de alto nível custam dinheiro, né? Infraestrutura custa dinheiro, ainda mais cidades como São Paulo, Rio, né? Então, estudos, escritórios de advocacia para apoiar os empreendedores na construção dos acordos de acionistas quando são startups que recebem um aporte mais alto, isso tudo vai embutido. Então, a gente colocou essa conta por dentro do econômico e do financeiro. O do financeiro tem uma outra análise também que precisa ser feita, que é a seguinte: muitas dessas startups ainda estão concluindo o seu processo de aceleração, né? Então, esse desembolso financeiro a ser feito pela aceleradora, o que a gente chama de disponibilidade de capital, ainda pode ser muito maior do que o que aconteceu a partir dessa fotografia que foi tirada. Então, essa é a dimensão hoje do recurso médio do governo, que será financiado ao longo de 12 meses por startup. Algumas já receberam esse valor, outras ainda estão começando, outras estão na metade, né? E ali é um retrato médio do investimento financeiro das aceleradoras e do investimento econômico alocado ao longo desse ciclo. E aí tem um próximo slide, que eu acho muito interessante, que compara o seguinte: compara o Startup Brasil em termos de investimento dele, e aqui a gente só teve o cuidado de olhar o investimento financeiro, ou seja, a gente quis ser mais conservador ainda, com a faixa de equity, a última coluna é a fonte. E aí nós comparamos com as duas maiores e mais ricas aceleradoras do mundo, que é a Techstars e a Y Combinator. Olhando as duas aceleradoras, a gente vê que o investimento financeiro delas é aproximado em R$260 mil. Isso tem até embaixo ali uma nota de rodapé, que é o câmbio que nós utilizamos. E elas exigem uma faixa de equity de 7 a 10% ou de 7%. E que é interessante, que é o seguinte: desses 7 a 10% e 7%, no caso, nós estamos falando das duas referências globais, que já tem vários casos de sucesso, que já tem todo um histórico, que tem muitos investidores, tem um ecossistema irrigado de recursos, né? E quando a gente desce e compara com o Seedcamp, por exemplo, na Europa, que oferece R$151 mil para 8 a 10% de equity, né? Tem também ali o Startup Bootcamp também na Europa, que oferece R$45 mil para 8% de equity médio. E aqui até mesmo na América Latina, a NXTP Labs na Argentina de R$55.500 que é oferecido em termos financeiros, com equity que flutua de 2 a 10%. Só fazendo um comentário aqui. Primeiro que os valores que são oferecidos aos empreendedores brasileiros estão completamente compatíveis com os valores internacionais. Primeiro ponto. Agora, essa participação no equity reflete um pouco também dessa experiência de risco que essas aceleradoras Techstar e Y Combinator têm. Eles sabem que vale a pena o risco e às vezes tem um equity menor porque sabem que esse retorno vem. Essa é uma cultura que no Brasil nós estamos caminhando e aprendendo, tá? Então eu acho que esses números refletem um pouco e o Brasil realmente não saiu tão fora assim um pouquinho a mais só, basicamente o mesmo valor, 10% no máximo ali, tá? Então eu acho que, de novo, o Startup Brasil, eu estou insistindo nisso, não é apenas um conjunto de editais, é um conjunto de ações que visa fortalecer e criar na sociedade brasileira esse espírito de empreendedorismo. Tá? Das startups turma 1, eu queria que você falasse. Assim, um pouco do programa, a turma 1 ele iniciou no ano passado. Então, as aceleradoras variam o seu processo de aceleração de 4 meses a 1 ano normalmente. Então, temos hoje empresas ainda em processo de aceleração. Algumas conquistas já nesse período. Algumas startups já premiadas nacional e internacionalmente. A gente trouxe 2 delas que estão aqui, a Intu e a Love Mondays. Inclusive vai ter um espaço para que eles apresentem o projeto dele de forma bem breve. Vocês conhecem esses projetos. Então, só para dizer algumas, né? Easy Aula, a Entrópico, Stocks, Intu,
Evolbooks, Prodef e Love Mondays. Deixando bem claro que eu tenho aí startups de aceleradoras diferentes, em projetos com focos diferentes. São alguns dos reconhecimentos. Esses dados ainda são de janeiro. O programa ele faz um acompanhamento também em loco nas aceleradoras. A gente acompanha a cada 3 meses presencialmente. Então hoje, um dos membros da equipe, que é o Igor, não está aqui porque ele está numa aceleradora. Hoje ele está acho que em Vitória, na Start Lab. Então a gente faz reunião com todas as startups apoiadas pelo programa. A ideia dessa reunião é, lógico, acompanhar a evolução e ver como o programa pode complementar as ações que já são realizadas pela aceleradora. Isso já acontece, a gente faz essas visitas hoje, o Igor está lá em Vitória, amanhã em Belo Horizonte, semana que vem em São Paulo, para acompanhar essas 88 startups que estão espalhadas nas aceleradoras. Eu vou passar rapidamente os números. A gente hoje tem 73% das startups que já tem produto. Na turma 1, o percentual, no momento da aprovação, é de 41%. Isso eu estou falando de uma aceleração normalmente de 3 meses. Agora a gente vai ter um retrato de 7, 8 meses de aceleração. 53% delas já fatura. 33% aumentou a equipe. Um dos pontos que o programa entende que é importante para uma startup em estágio inicial é poder trazer para o seu time especialistas, pessoas que podem complementar a experiência dos sócios. O programa com bolsas, ele financia hoje profissionais com bolsas de até R$8 mil. Ou seja, eu posso trazer um doutor para a minha equipe que possa trazer uma competência que minha equipe hoje não tem. Eu consigo trazer esse cara para o meu time para ajudar no projeto. Ao mesmo tempo, o empreendedor, que muitas vezes precisa fazer outras atividades, pode receber bolsas e se concentrar no seu projeto. Então, são algumas das coisas que a gente imagina e que estão acontecendo hoje. Então, o empreendedor trazer para o seu time pessoas que complementem as suas competências. Como eu disse, os times são normalmente de 4 a 5 pessoas. Então, muitas vezes, nesse time, ele quer trazer uma pessoa que ele gostaria muito, mas ele não teria recurso. Hoje, ele consegue trazer. Além do recurso acelerador, que também permite ele contratar serviço e outros profissionais. Já são 9 prêmios nacionais e internacionais. No período de setembro a janeiro, que é um período bem inicial ainda, eles tinham captado R$1,3 milhões externos. Então, uma das competências, um dos pontos importantes de uma aceleradora é trazer também investidores que acreditem no projeto para financiar os próximos estágios de desenvolvimento. É comum, é boa prática dentro do mercado, além de um relacionamento contínuo ao longo do processo de aceleração, as práticas dos Demo Days. Então, nesse momento, acho que nenhuma aceleradora tinha feito Demo Day. E é normalmente esse momento em que há um processo bem claro para aproximar empresas de investidores. Então, esse foi um dado de janeiro, a gente já está fazendo esse acompanhamento, mas já a partir agora de maio. Então, a gente vai ter novidades sobre isso. Então, é importante deixar bem claro, a aceleradora também ela canaliza investidores, ela dá um carimbo do Startup Brasil, um carimbo de uma aceleradora, para dizer, olha, esse cara aqui ele já passou por um trio grande, a gente é sócio dele, a gente quer que esse cara avance para os próximos estágios. E aí ele consegue atrair também vários investidores para investir no projeto. Eu vou agora dar um espaço para os empreendedores falarem um pouco. Então eu estou aqui com o Arthur da Intu e a Luciana da Love Mondays. Eu vou passar o microfone rapidinho aqui para o Arthur, falar um pouco da startup dele, o que é que ele evoluiu nesses últimos tempos. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. Acho que é muito legal vir aqui ser um dos cases do Startup Brasil e contar um pouquinho do que é Intu para vocês. Nós somos da primeira turma, entramos na Wire em agosto do ano passado, mais ou menos. De lá para cá, a gente só tinha um protótipo, a gente achava que ia funcionar, não tinha certeza. E a nossa missão é facilitar o acesso a crédito para pequena e média empresa. Então, hoje, uma pequena e média empresa, quando ela precisa de crédito, o que ela faz? Ela vai naqueles 2 bancos que ela tem conta, um público e um privado. E normalmente, olha, eu estou fazendo uma reportagem sobre nomes diferentes de startup. E eu queria saber qual que é... Tenho que inventar uma história que seja legal para o negócio. Aí eu falei, olha, mas é verdade. Eu consultei uma numeróloga cabalista e ela falou que se eu acrescentasse um O a mais aqui, ia dar certo o negócio. Então, aí ficou essa versão agora, que funciona. Obrigado.
Olá pessoal, meu nome é Luciana, sou cofundadora e CEO da Love Mondays. Obrigada pelo convite. Bom, é notório o fato de que as pessoas odeiam as segundas-feiras, né? Muita gente tem que se arrastar para sair da cama na segunda de manhã. Você achava que era o seu emprego dos sonhos, mas aí você se vê 12 horas por dia na frente do computador fazendo uma coisa que você nem gosta muito. Aí você tem que tomar a decisão se você fica nesse emprego ou se você procura uma nova oportunidade. Mas e se essa nova oportunidade for a mesma propaganda enganosa do emprego anterior? Esse é o problema que a Love Mondays resolve. Tá? A Love Mondays empodera profissionais a tomarem decisões bem informadas sobre as suas carreiras. Na plataforma, os profissionais acessam avaliações sobre como é trabalhar nas empresas, tudo postado por funcionário que trabalha na empresa de maneira anônima. Então, no Love Mondays, os profissionais contam o que eles gostam sobre a empresa onde trabalham, o que não gostam, e com essas informações, os outros profissionais que estão interessados naquela empresa podem tomar a decisão se querem trabalhar lá ou não, e assim achar a empresa que os faça amar as segundas-feiras. A gente é da primeira turma do Startup Brasil, fomos acelerados pela Aceleratec. Para nós, o Startup Brasil foi fundamental para nos ajudar a deixar a empresa pronta para receber o investimento e escalar o negócio. Então, por um lado, o processo de aceleração ajudou bastante a validar modelo de negócio, definir estratégia, definir plano de crescimento, marketing, acesso a mentores, acesso a investidores. E também, por outro lado, o investimento das bolsas nos permitiu contratar pessoas que realmente possibilitaram o crescimento do negócio. Então, para a gente foi bem legal ter participado do programa e ainda participar, e fez bastante diferença. Eu acho que o programa realmente possibilitou que a gente crescesse de maneira bem mais acelerada do que a gente teria crescido se não tivesse participado. Também, qualquer dúvida, estou à disposição para conversar. Quer dizer que a sua startup é o melhor lugar para trabalhar no ponto de vista de quem trabalha. Isso, exatamente. Os funcionários postam avaliações anônimas sobre como é trabalhar na empresa. Porque hoje em dia, quando a empresa entrevista um profissional, ela tem acesso a muitas informações, a currículo, testes, perfil nas mídias sociais. E o candidato, por outro lado, ele tem um acesso muito limitado a informações sobre a empresa, né? Ele tem o site da própria empresa e alguns rankings que são bem úteis, mas ainda são bastante superficiais. Então, no Love Mondays é a única plataforma onde você lê da boca dos funcionários como é a empresa no dia a dia. Rafael está querendo saber se pode fazer para órgãos do governo isso. Olha, já tem no Tribunal de Justiça. Tá certo, obrigado. Bem, então, depois desses dois depoimentos muito interessantes, né, não só pela natureza do trabalho, mas também pela origem dos nomes, pelas possibilidades aí, né? A terceira parte da nossa conversa aqui é justamente o lançamento do edital que sai amanhã, que é publicado amanhã no Diário Oficial, tá? Que é o novo edital de seleção, que tem algumas diferenças para o edital anterior. Eu acho que é importante enfatizar que nós dialogamos com a comunidade de empreendedores, ouvimos o que eram questões dele, que eram sugestões para aperfeiçoar o programa, e aperfeiçoamos em alguns pontos que eram assim, comum nas várias conversas que tivemos. Então, esse edital de amanhã, eu vou passar aqui para o Wilson, que não falou nada até agora, que está trabalhando o tempo todo, senão fica desequilibrada a conversa aqui. O Wilson também é da CEPIM, tá? E trabalha também no projeto de startup, junto com o DX. Wilson Aparecido. Boa tarde a todos. Então, como o secretário está dizendo, a secretaria e a gestão do programa como um todo procura atender às demandas de todos os participantes do programa na medida do possível. E uma coisa que foi observada pelas startups que se submeteram e que a gente percebeu
em visitas nas aceleradoras ou no próprio site, quando eles postavam as perguntas, era que seria interessante se empresas que tivessem até 4 anos, não só 3 anos de vida, pudessem submeter propostas. E aí a gente entendeu que era uma coisa razoável e a gente pôde fazer essa melhoria, vamos dizer assim, no edital. Uma outra coisa que considero bastante interessante é a questão que agora, com a entrada de mais aceleradoras, sendo que dentre as aceleradoras que entraram agora para essa edição, nós temos 2 que estão focadas para a área de hardware. Nós estamos possibilitando de maneira explícita agora que empresas, startups que tenham como foco hardware possam também aplicar e com possibilidade de fechar uma contratação, ter uma experiência de aceleração dentro do programa, que era uma coisa que era deficitária no nosso programa, principalmente pelo fato de que na primeira edição nós não tínhamos aceleradoras que tivessem esse know-how para poder fazer a aceleração de startups da área de hardware. Então é uma inovação no programa para essa edição que é bastante interessante e nós esperamos que tenhamos bons frutos com essa inovação. A Baita e a Acelera Cimatec, que fica em Salvador. Tem 2 pontos interessantes aqui que eu gostaria de fazer um comentário em cima do que o Wilson acabou de dizer. Primeiro, ele diz o seguinte: nas visitas que nós fazemos às aceleradoras, então existe um processo de acompanhamento que é feito pelo Ministério. Né? O Wilson, o Diegues e outros técnicos do Ministério visitam as aceleradoras, veem o que está sendo, avaliam o que está sendo feito, ouvem críticas, sugestões. Então é um processo em que nós de perto acompanhamos o que está acontecendo. Tá? Então eu acho que esse é um ponto importante da ação do Ministério. E o segundo ponto importante que o Wilson colocou é a questão das startups de hardware. Nós entendemos, e aí é uma percepção internacional, que existe uma grande oportunidade no setor de dispositivos de hardware, gadgets, pensando no futuro em termos de internet das coisas, de sensores. Então, essa possibilidade de construir dispositivos pequenos no Brasil, apropriados a determinados segmentos ou a determinados negócios, nos estimulou a pensar o seguinte: vamos também a criar essa possibilidade das startups de hardware. Não é uma novidade nossa. O Vale do Silício, há 2 anos atrás, começou a incentivar a startups de hardware, justamente por causa das possibilidades de se construir hardware e de se construir software. Você tem uma série de componentes e montar esses componentes para criar novos produtos. Então, essa é uma inovação importante também do programa. Ou seja, o programa ouve, adapta-se e melhora na busca de seus objetivos. Mas o Rafael aqui fala um pouquinho mais sobre o segundo esse edital que vai ser publicado amanhã no Diário Oficial. Só fazer um último ponto, secretário, que eu achei interessantíssimo essa questão das startups de hardware e aceleradoras de hardware. A gente chegou a visitar algumas aceleradoras no Vale do Silício que lidam com a área de hardware. Vimos como são feitos os processos de aceleração dessas aceleradoras, vimos as particularidades que são necessárias. Por exemplo, é muito comum estágios, por exemplo, para entender supply chain da cadeia na China, por exemplo. É muito comum os empreendedores passam 1 a 3 meses lá. Então a gente está abrindo essa possibilidade das startups de hardware agora, exatamente para reforçar um pouco essa lógica, essa dinâmica de mercado, que permite, então, aquilo que você está falando de sensores, gadgets, também, por exemplo, impressoras 3D, outros movimentos que estão surgindo e que cada vez mais misturam também software e hardware, né? No hardware tem muito software, né? Então, cada vez mais essa divisão ela não é muito clara. Então, a gente precisa, de certa forma, começar a construir também um ecossistema e fazer com que a turma de software também dialogue com a indústria de hardware, também para pensar outras possibilidades. Quando a gente olha para o TI maior dos ecossistemas digitais e vê algumas startups ali muito nichadas, né? Em óleo e gás, por exemplo, onde software embarcado é muito forte. Então, esses elementos também na indústria de hardware são trazidos.
Então a gente percebeu que é um movimento interessante para iniciar agora essa oportunidade para que algumas startups de hardware e também algumas aceleradoras de hardware com novas competências pudessem agregar o programa. E a lógica a gente vai seguir mais ou menos do edital, a lógica dos mesmos critérios de seleção, né, observando sempre com o maior peso o modelo de negócio. Sempre o modelo de negócio é o maior peso, com peso 4, a solução com peso 3, a equipe com peso 2, e o que a gente chama de mão dupla, que no fundo é o alinhamento da startup com o programa, né, a visão que o empreendedor tem do mercado onde ele vai estar inserido, etc., com peso 1. Então, nisso, a gente vai usar o mesmo molde. A banca de seleção é uma banca que é composta geralmente de 15 a 20 membros. Desses, aproximadamente 30% são da academia, aproximadamente 15% do governo, 10, 15% do governo, e os restantes 50, 60% são oriundos do setor privado. Então aí envolve pessoas com conhecimento do ecossistema de startups, pessoas da indústria de fundos de venture capital, pessoas ligadas, por exemplo, a instituições que trabalham com empreendedorismo de base tecnológica. Então a gente sempre tenta mesclar. Eu até brinco com o secretário que ele faz umas indicações ótimas para a academia, para a gente. Um dos membros da banca anterior é um exemplo para muitos professores universitários como ele, né, de ter criado 2, 3 empresas e vendido para grandes corporações internacionais. Então a gente que de fato conhece desse ecossistema. Só complementando essa inclusão das startups de hardware, se nós olharmos o mercado internacional, grandes aquisições foram feitas. A Google comprou a Nest. Nest é uma pequena empresa de dispositivos que tem um termostato central, mas na verdade o que tende é ampliar. A Google Glass. Então, essa JOS está para ser comprada por uma outra grande empresa do bracelete que coleta dados. Então, cada vez mais há uma aproximação, uma simbiose dos setores e possibilidades. E naturalmente que o Brasil, pelo tamanho que é, pelo tamanho do mercado, é uma possibilidade imensa para empresas brasileiras trabalharem nisso. Daí nós queremos incentivar também empresas de hardware. Quem sabe a BIM, na próxima vez, a BIM, o auditório todo aqui por trazermos novas empresas de hardware, né? Então, é esse o intuito. Procurarmos novas oportunidades, né, para estimular a indústria brasileira. Tá? Então, o que muda no edital, como já foi antecipado aqui pelo Vitor e pelo Vil, são as empresas com até 4 anos de CNPJ poderão participar. A gente fez um trabalho de amostragem, avaliando aqueles que não conseguiam aplicar ou questionários com o ecossistema, perguntando qual poderia ser uma das mudanças sobre o edital. Essa foi uma dos quesitos que mais apareceu, que é a questão dos 4 anos de CNPJ e não 3 anos. Um ponto importantíssimo, e aqui a gente de novo vai frisar, empresas já aceleradas por aceleradoras qualificadas na segunda edição não poderão participar. Aqui tem uma construção muito interessante da primeira edição, que foi o seguinte: a gente teve o pressuposto de olhar apenas o mérito. Nós queremos as melhores startups do Brasil no programa Startup Brasil. Aconteceu que não havia uma vedação explícita para que empresas que de fato já tivessem sido aceleradas por alguma aceleradora qualificada pudessem se habilitar e vencer o edital para serem aceleradas por essa ou por outra aceleradora. Para evitar esse mal entendido, nós então deixamos claro nesse edital que isso está vedado, porque a gente entende que pode haver aí o que alguns economistas chamam de crowding out, né? A troca do investimento privado do investimento público. Então, para evitar qualquer discussão, a gente então deixou essa cláusula explícita no edital de que empresas que já foram aceleradas não poderão participar do processo. Pode parecer um pouco estranho, né? Se o objetivo era, de fato, gerar grandes negócios, isso poderia acontecer. Mas, no nosso entendimento, o programa ele precisa exatamente incentivar e gerar um desenho de mecanismos que as aceleradoras possam também tomar risco e também permitir para que novos empreendedores possam ter suas ideias apoiadas.
Então, nesse sentido, a gente acredita que uma empresa que já foi acelerada, ela tem um nível de maturidade que ela pode, por exemplo, já ir ao mercado e não faria muito sentido ela ser reacelerada. Então, a gente entendeu que essa é uma causa que deveria estar explícita. Outro ponto que o secretário colocou, empresas com soluções de hardware poderão se inscrever, né? Isso, para a gente, é exatamente essa leitura. Né? Você vê os grandes movimentos, até mesmo de fábulas, na verdade, como grupos como a Arm, os britânicos, adquirindo empresas nesse mundo de wearable devices, nesse mundo de... tem uma empresa interessantíssima, a britânica, que foi adquirida agora, que ela, na verdade, ela vai só no nível dos protocolos. Então, os protocolos para a internet das coisas, as trocas têm que ser feitas de forma muito eficiente entre os machine to machine. Então, para isso, você precisa construir um protocolo que seja muito mais ágil. Então, a ARM adquiriu essa empresa, que é exatamente uma empresa que constrói soluções para serem colocadas, por exemplo, em equipamentos ou futuros devices. Né? Então, o futuro bem de informática e telecom pode ser a nossa própria geladeira, o nosso próprio carro. Então, a gente tem que começar já a sinalizar e tentar montar esse ecossistema no Brasil. Por isso, há essa permissão para que empresas de hardware possam aplicar. O 4, o modelo de proposta será fornecido, formulário online para gerar a proposta. Foi também um pedido do ecossistema. De novo, a gente sempre mantém, o Vitor, o Felipe e a equipe dele sempre mantém esses questionários, tentando, não só com as empresas que foram selecionadas, mas também com o ecossistema, o que de fato poderia ser aperfeiçoado. E uma das propostas que surgiu era que pudesse ter um formulário online que os empreendedores pudessem preencher e ele geraria a proposta, otimizando, por exemplo, o processo de aplicação. Cada startup deverá indicar até 6 aceleradoras de interesse entre as 12 qualificadas. Né? Então, ou seja, a gente, de novo, ampliou o leque agora de aceleradoras para exatamente permitir que startups possam ter aí um leque de opções maior. Né? E um ponto interessante que foi também um ponto trazido pela Apex Brasil, brasileiros residindo no exterior há 3 anos ou mais podem submeter startup internacional. Aí é interessante como é que vai fazendo um ajuste fino do programa. Né? Muitos brasileiros que residiam no exterior há 8 anos, 9 anos, ligavam às vezes para a Apex, para a gente, perguntando, eu aplico como? Como uma startup nacional ou como uma startup internacional? Né? Então a gente deixou essa regra clara, que vai estar prevista no edital, que eu chamo de edital gêmeo, né, que é um edital do CNPq com o edital da Apex. Então no edital da Apex vai ter essa cláusula permitindo que brasileiros que estejam residindo há mais de 3 anos no exterior possam aplicar como startup internacional. Alô. Assim, um dos pontos que a gente fez com a história da startup, escolher até 6 aceleradores. Qual é o intuito disso? Assim como a aceleradora ela faz uma análise do projeto da startup, essa startup também deve fazer uma análise da aceleradora que ela quer se associar. Então, hoje, com 12 aceleradores, eu tenho mais opções. A gente trabalhou em ter mais informações da aceleradora no nosso site, para que o empreendedor consiga tomar uma decisão mais consciente sobre as aceleradoras. Então, a gente sabe bem claramente que o que a aceleradora entrega é um programa de aceleração, que tem, entre uma dessas coisas, o investimento financeiro direto. Então, é importante para o empreendedor analisar também a aceleradora, não tem que escolher um sócio. E aí a importância de colocar 6 faz com que o empreendedor analise de forma adequada, avalie todos os aceleradores e olha, essas 6 aqui podem ajudar no meu projeto. Porque esse o intuito, é que haja um match entre o interesse da aceleradora e o interesse da startup. Esses são os pontos que a gente quer trabalhar. O modelo de proposta, um grande trabalho nosso, é para que o empreendedor, os bons empreendedores, eles têm que submeter para o programa. A gente trabalha para que esses bons empreendedores submetam. E acontecia, às vezes, o empreendedor esquecer um outro campo da proposta. Isso a gente quer diminuir ao máximo. Já diminuiu bastante. A gente, na segunda rodada, 33% dos projetos eles foram eliminados por não ter alguma aderência, seja o CNPJ, ou esquecer algum item. Já foi menor do que na primeira. E a gente entende que, oferecendo um modelo de proposta, esse percentual vai cair bastante. Ou seja, um bom projeto, ele também vai chegar até a fase final e vai poder ser avaliado o seu mérito. Então, são dos pontos que a gente quer trabalhar e foi realmente um dos principais questionamentos dos empreendedores. Eu quero submeter qual é o modelo de proposta. Só não tem, gente. O que é que precisa ser falado? Hoje a gente tem um modelo para ajudar o empreendedor, que ele tem mais chance
e submeter, sabendo exatamente, sem esquecer de um ponto, está tudo lá, bem fácil para o empreendedor, e a gente aumentar ainda mais os empreendedores que tenham condições de ser avaliados. Isso é só para clarificar para o jornalista, porque como é um edital público, ele tem um processo de enquadramento. Então, se ele deixar qualquer campo ali obrigatório em aberto, ele é desqualificado, ele não é nem avaliado se é bom, se é ruim. Então, para evitar que alguns empreendedores muito bons ficavam de fora. No ar, né, são dois, é um edital gêmeo para os empreendedores brasileiros e para empreendedores do exterior, né, um no CNPq, outro na Apex, já foi feito isso na vez passada e funcionou bem. Eles ficam abertos por 45 dias, tá? E a partir daí, então, dos 45 dias, começa um processo de seleção um comitê de assessores do CNPq, de novo envolvendo representantes da indústria, academia, setor privado e governo, que vão selecionar os projetos a serem incentivados, a divulgação dos resultados, e aí há uma fase que dura por volta de 60 dias, que é das startups selecionadas a se entenderem com as aceleradoras que existem no programa. Tá? Então, esse entendimento passa por quais os investimentos que essas aceleradoras vão fazer, qual o equity que elas exigem, quais as vantagens para cada um dos lados, e aí então tem esse período aí, como agora nós temos um conjunto maior de aceleradoras, são 12, as possibilidades de negociação e aí de concorrência são maiores, e a gente espera com isso que as startups obtenham melhores condições com as aceleradoras. E aí depois, a fase seguinte é o início do processo de aceleração com a liberação dos recursos do ponto de vista do governo através das bolsas do CNPq. Tá? E aí segue um processo de apoio às startups, com o Demo Day, com a capacitação, com o Welcome Aboard, todo um processo que vai dirigindo as startups para, no final de um ano, algumas delas alcançarem sucesso. Né? Então, eu estou insistindo nesse ponto. O programa vem criando uma mentalidade de empreendedorismo, de apoio a essa atividade de empreendedorismo de base tecnológica, criando todas essas condições dentro de uma parceria público-privada. O governo entra com as regras, parte dos recursos, e o setor privado executa. E com isso a gente consegue ter o melhor dos dois lados. Os cronogramas para nós são muito importantes, tudo que a gente tem falado tem acontecido nas épocas previstas, tá? Então agora nós estamos lançando o edital, 45 dias fica aberto, tem o processo de seleção, a divulgação, no final do ano tem a segunda parte, de novembro tem essa chamada da segunda parte do edital deste ano, a ideia é selecionar 50 agora e mais 50 no fim do ano. A gente divide em duas partes para dar mais oportunidade, não só para a aceleradora, mas empreendedores se juntarem ao processo. Tá? E aí começa a fase 2A da aceleração, que são essas que vão se candidatar agora e 2 meses depois. Tá? E isso vai até 2016. Ou seja, nós temos recursos previstos e atividades previstas até 2016. Os próximos passos são o início das inscrições a partir de amanhã, né? A partir de depois de amanhã. O prazo final para inscrições é 14 de julho, dia da queda da Bastilha. O pessoal tem que fazer isso antes da queda da Bastilha. E início do processo de aceleração. Isso eu não sei, né? Isso não vamos entrar nesse. Vamos entrar nesse. Dia depois da festa da tristeza. Vamos entrar nesse tema, né? E aí o início do processo de aceleração. Bem, eu vou então abrir a palavra, não só para o pessoal aqui, mas para todos, para fazer as perguntas, e mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos aqui nessa reunião de discussão do Startup Brasil.
Agência de Notícias Brasil Árabe. E eu gostaria de saber, para as internacionais... Oi, eu sou Isaura. Oi, Isaura, da Agência de Notícias do Brasil Árabe. Eu gostaria de saber sobre o processo internacional. As empresas de fora, elas também precisam ter 4 anos de Constituição lá fora. E aí elas precisam, por exemplo, o trabalho delas tem que ser todo aqui dentro. Elas precisam se instalar aqui depois de serem selecionadas. Não, as internacionais, elas não precisam ter um CNPJ lá fora. E seria muito irrealista e burocrático exigir isso para empresas que estão começando e chegando no Brasil. Agora elas têm que passar pelo menos 6 meses aqui no Brasil no processo de aceleração. Elas não precisam ter um CNPJ lá fora. Isso é inclusive um dos pontos que as aceleradoras discutem. Exatamente, o CNPJ aqui dentro. E elas fazem, inclusive, o pedido de vistos como o time todo como pesquisadores. Eles podem vir, esse visto é emitido pelo Ministério das Relações Exteriores por 1 ano, é emitido no consulado, na embaixada do país de onde o empreendedor vem, e aí precisa passar 6 meses, pelo menos, aqui no Brasil, dentro de uma das aceleradoras do programa. E depois elas podem continuar atuando lá fora, elas não precisam ter a base delas aqui, ou sim? Depois da aceleração, Isso. não. Elas podem, aí é uma negociação delas com a aceleradora, se continuam, se montam uma empresa no Brasil, se montam uma joint venture, se montam uma empresa global, aí as próprias aceleradoras avaliam junto com o empreendedor, mas não tem essa obrigatoriedade. Lá ou aqui, tanto faz. Mas para ter o visto brasileiro permanente depois tem que ter atividade aqui. Tá, que eles qualificar aqui. E mais um ponto importante é que nós estamos trabalhando junto às aceleradoras para elas facilitarem esse processo que é chamado de lending, né? Tornar esse processo um soft lending, no sentido, porque às vezes é difícil para os empreendedores. E as aceleradoras, elas, como são entidades privadas, elas podem ajudar a recebê-los aqui mais facilmente. Agora, do ponto de vista do governo, a emissão do visto é extremamente rápida, esse visto de 1 ano, tá? Só uma outra pergunta, a questão dos países, quantos países que se candidataram? Acho que você falou... 37 países no primeiro ano digital. Ok, obrigada. Oi, Ana Paula Lobo, do Portal Convergência Digital. Eu só queria tirar uma dúvida com relação, vocês são as aceleradoras que já tiveram as empresas que já tiveram algum tipo de investimento estão proibidas de participar da segunda parte, né? Foi a decisão aí. Da aceleradora. Da aceleradora. Aquela aceleradora. Como é que fica o subsídio da FINEP, por exemplo? Uma empresa que pediu subvenção econômica da FINEP pode participar desse programa? É diferente, porque a subvenção econômica da FINEP é para empresas que têm no mínimo 3 anos de existência. E o porte das empresas é maior. Mesmo para subvenção. A subvenção não bate muito. O nosso programa está um estágio antes da empresa ter a maturidade para a financeira, comercial, etc., para ter uma alocação de subvenção. E o ticket médio de um projeto de subvenção é aproximadamente 1 milhão, 1.200.000 reais nessa área. Isso é só um projeto, né? Aqui nós estamos falando de um ticket mais baixo, mais early stage, né? No estágio anterior. Aqui a gente até brincava que o Startup Brasil é até 3 anos, que agora vão ser 4. E o da FINEP eram a partir de 3 anos. Então, o da FINEP a gente tem coberto com os ecossistemas digitais, que são empresas que já estão estabelecidas, já têm um programa, já têm faturamento, então elas geralmente vão para os editais FINEP dentro dos ecossistemas digitais. Tá? Tadeu, do portal The Insight. Nessa fase 2A, né, que vocês estão chamando, qual vai ser o total de investimento? Porque o fato de abrir para empresas de hardware
pressupõe que você tem 200 mil por empresa. Mas a cadeia de hardware é uma cadeia de um custo maior. Né? As aceleradoras estão aceitando buscar esse material da empresa diante do pai de campinas, elas não entram com as diferenças aí para acelerar aqui. E o parte do conjunto do governo, os mesmos tipos. Entendi. Essa pergunta é interessante, mas é sua consideração, porque eu cheguei a ver também qual era o ticket médio das aceleradoras de hardware do Vale do Silício. E o objetivo não é produção, é você de fato pensar no protótipo, né, onde você agrega esses componentes para criar algo inovador. E o ticket médio também dos Estados Unidos é aproximadamente 150, 140 mil dólares para startup de hardware. Então, não é muito diferente do que 100 a 140 mil dólares, o que nós estamos propondo. Agradecer a todos pela presença, mas um dos pontos que a gente tem trabalhado muito foi trabalhar cada vez mais a informação com o empreendedor. Então, dentro da nossa campanha de divulgação, a gente faz vários hangouts, seja específico, então é uma apresentação online que o empreendedor pode perguntar suas dúvidas, e a gente optou esse ano fazer também em parceria com as aceleradoras. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem um hangout com a Aceleratec e com a Wire, em que o presencial, na verdade, dessa vez é presencial. Então, é um momento que o empreendedor pode perguntar para a aceleradora e para o programa o que é que ele oferece, tirar todas as suas dúvidas. A gente faz isso online e offline também. Então, ao longo desse processo, a gente vai fazer vários eventos e várias ações online para tirar as dúvidas do empreendedor. A ideia nossa é ser bem transparente e fazer com que o empreendedor que quer submeter, ele saiba todas as informações necessárias para submeter o seu projeto. Então, a gente quer trabalhar isso e acho que a imprensa é importante também para divulgar essas ações, trazer o empreendedor mais perto do problema. Então, eu agradeço. Antes eu queria chamar a Carol da Aceleratec para ela fazer o convite para vocês da InfoSession de hoje e também divulgar o nosso novo site do Startup Brasil, que a gente acabou de lançar e que a nossa equipe dá todo o apoio para todas as startups que precisam de informações durante o edital. É o www.startupbrasil.org.br e as nossas redes sociais também. Carol. Pessoal, tudo bom? A quem eu já conheço, tudo bom? A quem eu não conheço, prazer. Hoje a gente vai ter uma InfoSession lá na Aceleratec, junto com o pessoal do Startup Brasil, junto com o pessoal da Wire. Eu acho que vai ser bem interessante. Quem quiser ir, quiser participar, é só entrar lá e a gente recebe vocês com o maior carinho. Obrigada.